Olá, boa noite. Está no ar o Tati Notícias e eu conto com a sua companhia a partir de agora para trazer os principais destaques da nossa região. Candidatos a vice e ao governo articulam apoio na região do Vale. Prefeitos de 19 cidades se reuniram hoje em São José dos Campos. Moradores do bairro Pinheirinho, em Jacareí, reclamam da constante falta no abastecimento de água. Sem acordo, trabalhadores da coleta de lixo em São José mantêm paralisação nesta quarta-feira na cidade. Falta de profissionais obriga a IBGE a prorrogar prazo para a pesquisa de informações do Censo 2022. Esses e outros fatos agora no Tati Notícias. E pelo segundo dia consecutivo, São José dos Campos não teve coleta de lixo. O serviço está paralisado desde a manhã de ontem, quando trabalhadores da empresa terceirizada da Urban decidiram não sair com os caminhões da garagem. Eles querem melhorias nas condições de trabalho. Enquanto isso, as lixeiras da cidade amanheceram cheias de lixo. A quarta-feira amanheceu com caminhões parados e as ruas com as lixeiras quase transbordando. Tudo isso por causa da paralisação dos coletores em São José dos Campos. O Diego trabalha como coletor há 9 anos e reclama das condições de trabalho. O refeitório ali, se você entrar, se caber 4 pessoas dentro do refeitório, é muito. Aqui tem desvio de função, coletor, tem trabalho de pedreiro, você entendeu? É muito ruim mesmo, você entendeu? Muito ruim mesmo as coisas aqui, a situação. Os pneus dos caminhões careca. Nossa, tem muitas coisas que eu falo pra você. Se eu ficar falando aqui, vai até amanhã. O Diego é funcionário da Beta Ambiental, uma empresa que presta serviço para a prefeitura. Além dele, outros trabalhadores estão desde terça-feira de braços cruzados, reivindicando melhores condições. O trabalhador ele está reivindicando a saúde e segurança, deles. Nós temos um problema com os equipamentos, do caminhão, que ele se chama lift, é um equipamento que dá um suporte para jogar os contêineres na caçamba, o lixo na caçamba. Hoje eles estão fazendo esse trabalho manual. Na garagem não tem banheiro, não tem um vestiário, não tem um local de convivência, nem sequer um local para eles ficarem sentados, porque na coleta tem reserva, então eles ficam na empresa e não tem nenhum local para eles ficarem sentados. Ainda assim, uma reunião entre trabalhadores, prefeitura e empresa, a paralisação dos coletores segue mantida nesta quarta-feira. Ontem nós fizemos uma conversa, eles fizeram uma proposta, pedindo 15 dias para resolver todas as questões, e nós fizemos uma assembleia, os trabalhadores não aceitaram, porque nós já estamos há 4 meses e eles não conseguiram resolver, então a gente acredita que em 15 dias eles não vão resolver. Nós fomos até a porta da empresa para tentar conversar com algum responsável, mas não conseguimos. Os funcionários continuam sem respostas e os lixos acumulando nas ruas. Nós estamos querendo voltar a trabalhar. Só que para nós voltar a trabalhar, o que está precisando? Está precisando isso tomar uma atitude. Nós não estamos aceitando mais isso aí, entendeu? E já faz 4 meses já que tá nessa situação e não tomou providência até agora. A Prefeitura informou por meio de nota que a coleta de lixo foi retomada de forma parcial na tarde de hoje. Os serviços estão sendo priorizados nos principais corredores e também setores especiais do município. Disse ainda que amanhã haverá uma reunião no Tribunal Regional do Trabalho em Campinas entre o sindicato e a empresa para a definição de algum acordo. E foi preso hoje em Taubaté um homem suspeito de gerenciar o tráfico de drogas na região. Na casa dele foram apreendidos drogas, aparelhos celulares, computadores e anotações com controle do tráfico. As buscas continuaram ao longo do dia, isso porque a polícia procura por outros suspeitos de envolvimento no esquema. E um homem também foi preso por tráfico de drogas em Pindamonhangaba. Segundo a polícia, ele foi detido quando saía de casa em atitude suspeita. Com ele foram apreendidos 10 pinos de cocaína e uma quantia em dinheiro. Em uma busca na casa dele foram mais de 1.500 pinos de crack em uma mochila e uma quantia em dinheiro e também um caderno com anotações. A droga seria levada para uma biqueira, um ponto de droga perto da casa dele. Ele foi preso em flagrante e deve responder por tráfico de drogas. E um adolescente de 17 anos foi baleado ontem à noite no bairro Gurilândia, em Taubaté. De acordo com a Polícia Militar, o jovem foi atingido por 2 homens que estavam em uma bicicleta e fugiram depois do crime. A vítima foi socorrida pelo SAMU e encaminhada ao pronto-socorro. O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Delegacia Seccional de Taubaté
e segue em investigação. A seguir aqui no Tati Notícias tem alerta de mudança de tempo para amanhã em toda a região. O intervalo é bem rápido. Um jovem foi preso em Caçapava depois de agredir a companheira. Segundo a Polícia Civil, as agressões teriam acontecido pela manhã de ontem na casa do casal, que fica na Vila Paraíso. Durante uma discussão, o homem agrediu a vítima com socos e chutes no rosto e no corpo. A mulher, que está grávida, chegou a pedir socorro na creche do filho para se proteger do agressor. Nós conversamos com um delegado responsável por esse caso. Vamos ver. O indivíduo estava armado com faca. Imediatamente o pessoal foi lá para o local e conseguiu deter ele em flagrante. Ele foi preso em flagrante no dia de ontem pela agressão. Ele deu um soco no olho da companheira e se já não bastasse, né, agredir a companheira, ela ainda estava grávida. Mas agora a gente vai apurar com mais calma, vai fazer o levantamento de outros boletins de ocorrência que eventualmente possam ter acontecido, levantar outras testemunhas que eventualmente possam ter também, né? E vamos torcer para que ele fique preso um bom tempo, né? E moradores do bairro Pinheirinho, em Jacareí, têm reclamado da constante falta d'água no bairro. Com a paralisação do serviço de abastecimento sem aviso prévio, tarefas comuns como lavar, cozinhar e até tomar banho têm ficado cada vez mais difícil, viu? De acordo com os moradores, o que agrava ainda mais essa situação é que a empresa responsável não ajuda na solução de um problema. Quando a água passa pelas torneiras, a dona Maria corre para abastecer o tambor que tem em casa. É nele que ela reserva o pouco que chega. Ela é experiente nesse assunto, já que a falta d'água é algo frequente no bairro Pinheirinho, em Jacareí. Eu deixo sempre a água ali nesse tambor, mas ali eu falo, não mexe que você vai beber, para cozinhar, né? Mas quando acaba mesmo é muito difícil. E vira e mexe, a gente tá sem água aqui, né? Tem época que a situação fica tão complicada que o abastecimento falta de segunda a sexta-feira. E no fim de semana também. E a rotina fica de que jeito? As dificuldades foram bastante, porque a gente não consegue fazer uma comida, dar banho nas crianças para poder estar indo para a escola. Dificulta tudo, né? Para cozinhar. Como o bairro fica localizado na divisa entre São José dos Campos e Jacareí, a maior dificuldade dos moradores é o acesso à informação. As empresas SAI e Sabesp jogam a responsabilidade uma para a outra. Quem fornece água aqui pra gente é a Sabesp, só que assim, a nossa conta ela paga pela SAI. Na verdade é um serviço terceirizado. O nosso bairro ele é considerado como Jacareí, só que a gente está dentro de São José dos Campos. A gente fica aqui no Urbanova, do lado da universidade, a gente fica a 800 metros da Avenida Xiximifume. Só que acontece algum problema aqui no bairro, a gente liga para a SAI, eles não conseguem resolver o problema, eles não sabem o que está acontecendo, daí eles pedem para a gente entrar em contato com a Sabesp. Só que assim, eu não deveria entrar em contato com a Sabesp. Se eu pago a conta para a SAI, eles deveriam pelo menos saber o que está acontecendo. É um empurrando para o outro, a SAI empurra para a Sabesp não consegue resolver porque não sabe onde está o bairro. Revolta, impotência, tem muita gente idosa nesse bairro, tem bastante criança aqui. Enquanto a gente gravava essa reportagem, a situação não era das piores. Mas os moradores contaram que falta água pelo menos uma vez por mês e dura 2 dias. E o que não falta é a conta para pagar. Essa não falha. No dia de pagar a conta, a gente vai lá, paga todo mês certinho e chega nessa hora e a gente fica sem água. É difícil. Enquanto essa briga de responsabilidades não é resolvida, a população fica aí à mercê da disponibilidade tanto da concessionária quanto também da prefeitura e dos outros responsáveis, né? Para estar resolvendo e encontrando uma solução cabível. A Sabesp conversou com a gente, mandou uma nota informando que o sistema que abastece a região oeste de São José dos Campos e que contribui para o abastecimento do bairro em Jacareí está resolvido. Já no bairro Residencial União, o atendimento está em normalização gradativa. Ali está sendo feita uma manutenção de emergência no sistema de bombeamento. A Sabesp informou ainda que o vazamento de água no bairro Pinheirinho foi contido hoje e o abastecimento por lá segue normal. A corrida ao posto de governo de São Paulo acompanhou a polarização nacional para esse segundo turno das eleições. Os candidatos Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad já começaram as articulações aqui na região, que representa uma importante parcela do eleitorado do estado. Prefeitos se reuniram hoje em São José dos Campos com Felício Ramute, vice-candidato ao governo na chapa de Tarcísio de Freitas.
A missão do candidato a vice ao governo de São Paulo, Felício Ramute, é conseguir o máximo de apoio político entre os prefeitos da região do Vale do Paraíba, Serra e Litoral Norte. Em encontro com prefeitos e representantes de 19 cidades, o ex-prefeito de São José dos Campos espera que essas alianças aumentem a distância de votos entre o segundo colocado no primeiro turno para o governo de São Paulo, Fernando Haddad. A gente sabe da capacidade de trabalho de cada um desses prefeitos e prefeitas que aqui estiveram. Então essa é um grande anúncio, né, de um trabalho que já começa a partir de amanhã, se integrando as nossas equipes, levando materiais para as cidades. O Tarcísio também deve visitar mais uma vez a região, isso tudo vai acontecer nos próximos 30 dias, para que ele possa ter esse olho no olho, não só com as lideranças, como da população em geral. Tarcísio de Freitas foi o mais votado em 32 cidades da região. O candidato do PT venceu em apenas 2 delas. Fernando Haddad levou a preferência em 90 cidades do estado, além da capital paulista, onde foi prefeito entre 2013 a 2016. Para vencer no segundo turno, Haddad terá que conquistar a preferência do eleitor, principalmente na região do Vale, situação que pressiona o partido a rever estratégias e iniciar as articulações para o segundo turno. É lícito, né, a cidade onde a pessoa foi prefeita, é um pouco mais conhecido, ter essa empatia maior, mas acho que agora, com os debates sendo mais polarizados, as duas chapas, os dois candidatos mostrando propostas, eu acredito que essa é uma grande chance da gente poder conversar mais com os eleitores. A Defesa Civil divulgou hoje um alerta de instabilidade para toda a região entre amanhã e sexta-feira. O motivo é a aproximação de uma frente fria que pode provocar até sexta-feira rajadas de vento, tempestades acompanhadas de granizo e também queda de raios. Mas as temperaturas vão ficar elevadas, com máximas acima de 30 graus nesta quinta-feira. No Vale, os termômetros em Taubaté marcam entre 16 e 34 graus. Em Igaratá, mínima de 16 e máxima de 32. No Vale Histórico, a temperatura em Arapeí vai oscilar entre 17 e 33 graus. Já no litoral, a máxima vai ser de 28 em Caraguatatuba. Depois do intervalo, o IBGE prorroga prazo para pesquisas de campo para o censo de 2022. Falta de recenseadores tem dificultado o trabalho de coleta nas cidades. Eu volto já. A Prefeitura de Pindamonhangaba abriu hoje processo seletivo para 108 vagas temporárias para ensino médio e superior. Entre as oportunidades estão agente comunitário, agente de controle de vetor, assistente social, médico do trabalho e professor de educação básica. Os salários variam entre R$ 2.100 até R$ 9.900. Os interessados devem se inscrever no site da VUNESP até o dia 3 de novembro. As inscrições custam R$ 67,90 para o ensino médio e R$ 98,80 para os candidatos do ensino superior. E até sexta-feira, a Prefeitura de São José dos Campos vai cadastrar os pets para castração gratuita. Dessa vez, o programa vai atender a demanda da região norte da cidade. Vamos ver. Estamos, neste mês, aqui na região norte, no poliesportivo do Altos de Santana, recebendo as inscrições de hoje até sexta-feira, das 9 às 15 horas, e no sábado, aqui também no poliesportivo, das 8 às 11 horas. O munícipe deve trazer uma cópia do seu documento de identidade e o comprovante de endereço e obrigatoriamente residir na nossa cidade e ter mais de 21 anos. As castrações acontecerão no domingo, dia 9, na Escola Vera Babo, também aqui no Altos de Santana, na região norte. Mas é importante a gente informar que estamos recebendo inscrições de munícipes, daqueles tutores responsáveis de todo o município. Então, em primeiro lugar, a saúde dos animaizinhos. Em segundo lugar, é nosso trabalho como posse responsável, a informação, a orientação para a mudança de comportamento, onde a gente consiga, na nossa cidade, diminuirmos o abandono e os maus tratos. O trabalho de pesquisa do IBGE para o censo 2020 vai durar mais tempo do que estava programado. Fatores como o período de isolamento e a falta de recenseadores fizeram com que o prazo das pesquisas se estendessem até dezembro deste ano. O Pedro Coralha conversou com o coordenador regional do Instituto aqui no Vale sobre esse assunto.
O censo 2020, que acontece agora em 2022, será prorrogado. E quem traz mais informações sobre isso é o Bruno, coordenador regional do IBGE, aqui em São José dos Campos. Bruno, obrigado por nos atender. Queria que você explicasse um pouquinho essa situação. Era para ser encerrada essa pesquisa agora, no dia 31 de outubro, porém vai ser postergado um pouco mais, isso mesmo? É isso mesmo, Pedro. O IBGE vem enfrentando algumas dificuldades desde o início dessa operação em relação à contratação do quadro total de recenseadores previsto. A gente teve adiamento dessa operação do censo demográfico em 2020 por conta da pandemia, em 2021 por questões orçamentárias, e a nossa avaliação é que esse é um dos fatores, não o único, que contribuiu para que as pessoas talvez perdessem um pouco o interesse em trabalhar no censo demográfico. A previsão que a gente ouviu falar na coletiva de imprensa que o IBGE concedeu ontem é de finalização no início de dezembro. Tá? Então, a gente trabalha para terminar o quanto antes, buscando não ultrapassar essa data do início de dezembro. Quem ainda tiver interesse em participar do censo, a gente não tem nenhum processo seletivo complementar aberto no momento. Tá? Mas o IBGE ainda prevê mais alguma iniciativa nesse sentido de contratar recenseadores nas áreas que mais faltam, principalmente os municípios maiores. Então, a minha orientação é que quem tiver interesse ainda em trabalhar no censo, procure uma das nossas unidades aqui no Vale do Paraíba, em Cruzeiro, Guaratinguetá, Taubaté, São José dos Campos, Jacareí ou São Sebastião, e passe seus dados ali, manifeste o seu interesse em participar da operação e a gente fará contato com essa pessoa quando a gente tiver essa oportunidade aberta. Nós temos hoje aqui no Vale do Paraíba 13 mil domicílios que se recusaram, os moradores se recusaram a prestar informação para o IBGE, e nós temos 75 mil domicílios que nós já identificamos que são ocupados, mas ainda não encontramos os moradores. A nossa orientação é que o recenseador trabalhe à noite, trabalhe fim de semana, justamente para diminuir essa quantidade de moradores que não são encontrados e a gente consiga ter um censo com a qualidade que a gente quer apresentar à sociedade. Ok, então, Bruno, obrigado por nos atender. E fica dado o recado, então, para você aí de casa. Caso ainda não tenha atendido o recenseador, é super importante que você se conscientize e passe as informações certinhas para o IBGE. De São José dos Campos, Pedro Coralha. Então, só reforçando, esse recado, quando for abordado por um desses agentes, faça a sua parte, viu? Contribua para esse trabalho do IBGE em fazer essa fotografia da situação do país e, claro, assim também conseguir planejar as ações para os próximos anos. O Tati Notícias de hoje vai chegando ao fim. Obrigado pela sua companhia e aproveito ainda para convidar você a ficar ligado aqui na TV Tati SBT, porque na próxima segunda-feira teremos uma programação especial em comemoração ao aniversário de 1 ano na TV aqui na região. Boa noite, até amanhã. Fique agora com o SBT Brasil.